nesses 51 anos, eu também completei 32, 31, 32. 32 anos, completo agora em março, 32 anos que eu comecei minha carreira vendendo, na área de vendas. E eu nunca me esqueço dos meus primeiros dias. Aqueles, eu vou te dizer, meu primeiro ano, cara. O meu primeiro ano, Inesquecível. eu nunca me esqueço. E eu me esforço para não esquecer. Porque, na minha opinião, as maiores transformações na minha vida ocorreram nesse primeiro ano. Uhum. Porque é ali onde 99,9% das pessoas desistem. Porque naquele primeiro ano eu tinha que vencer muita coisa, cara. Tinha muita coisa para vencer, né? Eu tinha a distância geográfica onde eu morava, o ônibus cheio, a dureza, a falta de grana, tinha que aprender a vender, ia por orelhão, 40 graus no Rio de Janeiro, telefone público, cara, não ganhava salário, só ganhava comissão. Então, se eu vendesse... Cara, era um campo de batalha muito sangrento, os meus primeiros meses ali, né? Então, nesse campo de batalha, passa muita coisa na cabeça. Eu cresci muito rápido, mas o crescimento não é uma linha reta. O crescimento, às vezes, é um sobe, um desce subindo, um sobe, um desce subindo. Então, é uma montanha-russa de emoções que você tem que aprender a gerenciar. A vida é uma mistura de emoções que você precisa aprender a gerenciar. Ela te impõe essa montanha-russa, ainda mais nas vendas, onde você leva mais não do que sim. Então, assim, eu levava não e me levantava. Levava não e me levantava, sabe? Errava, aprendia e me levantava. Mas eu me lembro um dia, e esse dia ficou marcado para mim, que eu comecei uma semana, e eu já largava geralmente a segunda-feira vendendo, e naquela primeira segunda-feira não vendi nada. Não era muito comum. E aí eu voltei para casa tranquilo, ó, não vendi nada hoje, mas amanhã é o dia. E aí no dia seguinte, eu falei assim, olha, eu não vou ficar ansioso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou programar minha agenda para quarta-feira inteira, cara. Eu vou programar, vou marcar um monte de reunião e vou vender um monte na quarta. Eu não vou, porque eu não vendi ontem, na segunda, ficar me apertando, cabeça de vendedor, cara, você conhece. Ficar me apertando aqui agora e vou puxar uma venda para hora para poder resolver. Não. Eu vou ter tranquilidade e vou fazer uma agenda cheia. E foi isso que eu fiz. Fiz uma agenda lotada para 6 encontros com clientes na quarta-feira. 6 encontros com clientes na quarta-feira e que, assim, muito bem marcado, muito bem feito. Falei, cara, vou arrebentar na quarta. Só que é o seguinte, eu dormi mais uma vez na terça-feira sem vender nada. Então eu entrei na quarta-feira zerado na semana. Só que eu falei assim, ó, tô tranquilo. Aquele dia eu dormi um pouco mais cedo na noite anterior, cara, tomei um bom café da manhã, falei, cara, hoje é o dia. Olhei pro espelho e falei, você é o cara, você vai arrebentar hoje. Você olhava no espelho também para dizer que ia arrebentar o dia? Eu olhava no espelho, conversava comigo, pá, você é o cara. E aí, na primeira entrevista que fui fazer, não vendi. E aí saí de lá pensando assim, não, tô tranquilo, tenho mais 5, tô tranquilão, é normal. Você vai trabalhando a tua cabeça, você entendeu? E aí a segunda entrevista, pá, desmarcou. E aí eu falei, não, cara, tá tudo certo, tenho mais 4. Na terceira entrevista, não vendi nada. E aí eu comecei a fazer aquela pergunta daquele cara que está sendo afetado pela ansiedade. Cara, o que está acontecendo? Essa é a pergunta. O que está acontecendo? Eu já estava no meio da quarta-feira, não tinha vendido nada na semana. Aí eu fui para outra entrevista, não vendi. Comecei a ficar muito ansioso. Aí eu fui para uma que era a minha melhor entrevista do dia. Era com 2 diretores de uma empresa de navegação. Eu lembro da cara dos sujeitos. Cara. Faz 32 anos isso. Eu fui lá,
para fazer a entrevista com os dois. E os dois estavam presentes. Esse cara top, diretor de empresa, numa baita de uma empresa de navegação do lado da escola. Os caras iam andando para a escola. Do ladinho, os caras com grana, com interesse, com necessidade de falar inglês, que era o curso de inglês que eu estava vendendo. E eu fui para a entrevista com os caras. E eu fui, tudo certinho, na técnica, passo a passo, na técnica. No final, um cara estava mais dentro, outro cara estava mais ou menos. O cara que estava mais ou menos me colocou uma objeção que, numa situação normal, eu tiraria de letra. Mas é muito provável que eu estivesse com um outdoor aqui na minha testa, assim, ó, estou ansioso, pelo amor de Deus, compra, eu estou desesperado. Muito provavelmente. E aí, naquela objeção, o negócio começou a sair da minha mão, e aí o outro cara entrou na do cara, a conclusão desandou, eu saí de lá sem vender nada. E pior, eu saí de lá pensando assim, cara, a minha sensação era que eu nunca mais na vida ia vender. Eu saí, era 6 horas da tarde, eu saí do escritório de lá, andando pela Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, lotado, aquela formigueiro de gente na Avenida Rio Branco. Quem é do Rio de Janeiro sabe como é que era, pelo menos, não sei se é hoje ainda. A Avenida Rio Branco, à noite, todo mundo saindo dos escritórios, indo embora, e eu me senti uma formiga andando no meio de um monte de elefante, cara. Eu me senti pequeno, cara. Eu me senti assim, minha confiança assim, esvaziou. E o pior, naquele momento eu pensei, cara, será que o fracasso está me pegando? Porque isso era diferente de levar não. Você levava não todos os dias. Mas o fracasso começa a te ameaçar quando tu sente o golpe. Eu senti o golpe naquele momento. Você aí eu fui. Capaz, né, cara? Você começa a duvidar dessa capacidade. Você começa a pensar, cara, eu vi tanta gente fracassando, será que agora sou eu que vou fracassar? Ou será que meu pai estava certo? Será que o fulano tá certo? O Beltrano estava certo? Você entendeu, cara? Rapaz, eu voltei para a escola e casualmente eu encontrei o diretor lá e ele olhou para minha cara, já sacou na hora, me chamou para conversar. E aí ele percebeu que eu estava mega ansioso, cara. Cara, foi uma sorte minha ter encontrado aquele cara. Porque olha o que ele disse para mim. Ele falou, cara, você está ansioso. E a sua ansiedade está impedindo você de se conectar com as pessoas e fazer o trabalho que você tem que fazer. Então é o seguinte, você tem a última entrevista agora, era 8 horas da noite, a última entrevista, era a pior entrevista que eu tinha. De todas, era pior. Era um garoto de 18 anos, que o pai ia ter que estar junto, que eu não senti muita firmeza no telefone, mas marquei também, era pior. E aí ele falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai lá para fazer a apresentação, mas você não está autorizado a matricular. Não está autorizado. Você vai fazer uma avaliação com esse aluno, você vai verificar se ele quer mesmo estudar. É como se fosse um vestibular, você vai fazer uma avaliação com ele. E você não está autorizado a vender nada, não está autorizado. Se o aluno te convencer muito que ele quer, se o pai dele realmente tiver grana para pagar, mas se eles quiserem muito mesmo, você vai botar eles para falar comigo no telefone para eu ver se eu vou autorizar a entrada deles na escola. Você não está autorizado a matricular. Aí eu falei, tá bom, beleza. E ele falou assim, ó, e essa sua ansiedade, você vai fazer o seguinte, onde é que é a sua entrevista? Era na Tijuca. Eu tinha que pegar um metrô, ir até a Tijuca, descer do metrô, andar uns 15 minutos até a casa do cara. Até a casa do cara, para começar a entrevista. Aí ele falou assim, ó, no trajeto, você vai procurar uma rua vazia, um lugar vazio, assim, quando tiver poucas pessoas, e tu vai dar um grito, assim, você vai botar para fora essa sua ansiedade. Então você vai para essa entrevista, você vai achar uma rua, algum lugar, você vai dar um grito e vai botar para fora a sua ansiedade. E quando chegar lá, você não está autorizado a matricular, aí você tem que ligar para mim na hora. Aí me deu o telefone da casa dele para fazer uma ligação para ele. Beleza. Aí o cara, eu saí assim, cheio de fé.
Você diz, pô, cara, beleza, vou resolver essa parada. Cheio de fé. Aí eu pensei comigo assim. Eu pensei assim, cara, se eu der um grito numa rua vazia, resolve esse meu problema de ansiedade, eu vou fazer o seguinte, eu vou gritar numa rua cheia, porque deve funcionar mais. Deve funcionar mais, cara. Aí, o que eu fiz, cara? Eu fui pensando assim, cara, eu vou escolher um lugar cheio para dar um grito. Aí, cara, entrei no metrô lotado, o metrô lotado. E aí, cara... Ele é groselha, a gente só não sabia, ô Joel. Ele era da groselha, a gente só não sabia. Cara, o metrô lotado. Aí, a Tijuca era a última estação. Era Santos Penha, era a última estação do Rio. Aí eu falei assim, cara, vou gritar aqui dentro do metrô, cara. Pô, se eu gritar dentro do metrô, cara, deve funcionar 10 vezes mais, deve fazer um efeito maior ainda, pô. Sim, cara, eu tinha 19 anos, cara. Aí, cara, eu fui pra porta do metrô. Aí quando tava chegando na estação, lotado, o metrô lotado, eu fiquei assim na porta, quietinho, né, cara? Imagina, eu de gravata, quietinho. Quando a porta abriu, eu dei um grito. Ah! E saí correndo. Saí correndo pela escada, assim. Eu olhei pra trás, entendeu, cara? Aí, cara, fui a caminho da minha entrevista. Cheguei lá, tava lá um moleque de 18 anos, eu tinha 19. Tinha um garoto de 18, tava o pai. Eu já comecei a explicar para eles, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês, pra vocês entrarem na escola. Eu vou fazer aqui uma entrevista com vocês, mas no final não sou eu que decido a entrada de vocês, é o diretor, inclusive, a gente vai ter que ligar para a casa dele, tá? Para ver se vai, mas eu vou apresentar para vocês como é que é aqui e tal. E apresentei, só que apresentei assim, cara, pô, eu não sou eu que decido, não sou eu que vendo, não sou eu que nada. Então, ó, vou fazer aqui, apresentei a parada para ele. E mesmo o moleque, pô, cara, eu não posso te vender agora. Eu não posso. O cara tirou meu poder de vender, entendeu, cara? E aí eu apresentei, o pai falou, não, eu quero. Eu falei, moleque, tu vai se dedicar, tu vai fazer o curso mesmo. Vou, não, me comprometo. Pô, teu pai vai pagar para você. Pô, fala pro teu pai, você vai mesmo? Vou, pai, pode pagar por curso. Não, vou pagar, então não. Bom, agora é o seguinte, a gente precisa ligar pro diretor. Aí liguei pro diretor, a Manuel, o nome dele. Pô, Manuel, pelo amor de Deus, deixa eu vender isso aqui, por favor, cara. Ó, o cara quer, o pai quer pagar. O pai vai pagar. E aí ele fez o jogo. Eu falei, não, não vai vender nada, cara. Não pode. Negativo. Falei para você que não. Ele quer, aí me fez dar relatório. Eu fiquei dando relatório, não, o perfil do cara é assim. E aí na frente deles. Aí, cara, no final eu botei eles para falar com eles, conversou mais uns 5 minutos com ele, com o pai. Aí conversou com o garoto, aí voltou para mim, Flávio, tá autorizado a matrícula, pode fazer a matrícula. Ah, tá bom, obrigado. Eu fui lá, fiz a matrícula. E aí aquilo, né, Caio? Saí da casa do cara. O cara fecha a porta. Eu sempre achava, ele pode estar olhando pelo olho mágico, então eu ficava assim, quietinho, postura. Agora, quando entrava no elevador, Caião, como é que era no elevador quando você entrava? Meu irmão, quando eu fiz aquela matrícula, cara, voltou tudo de novo, meu irmão. Voltou a confiança, voltou o brilho no olho, cara. Voltou a confiança que eu ia dar certo, que eu ia fazer acontecer. Voltou tudo, cara. Sabe o que acontece? Era tudo mentira. Tudo aqueles fantasmas que eu estava vivendo, aquelas dúvidas que eu estava tendo. Era tudo fantasma da minha cabeça, cara. Quantas pessoas passam por um momento de dificuldade e esses fantasmas vêm, assombram a cabeça dela e ela, no meio do desespero, toma uma decisão precipitada e põe tudo a perder, cara. Eu podia ter colocado tudo a perder, meu irmão. Cara, graças a Deus eu achei, o cara estava lá, o cara teve paciência comigo, o cara me deu um monte de ferramenta da ansiedade, falou para dar um grito, brincou comigo, ó, me proibiu de vender, tirou a ansiedade da venda da cabeça, colocou uma ligação no final para jogar para ele a responsabilidade, ele me deixou leve, cara. E eu fui lá e vendi. Quando eu vendi, voltou aquela confiança de novo, cara. Eu lembro que eu fui para casa às 10 horas da noite, e ainda levei mais umas 2 horas para chegar na minha casa, cheguei em casa à meia-noite, mas bem pra caraca, meu. Deu tudo errado no meu dia. Mas aquela venda final resgatou tudo. Então, por isso que eu digo, né? A trajetória
de vitória de uma pessoa não é feita só de vitória. É feita de momentos de altos e de baixos. Não é? Eu quero perguntar